Bom, vamos lá? Vamos continuar, né? Falando das formas de extinção das obrigações e vamos falar de subrogação. Nós estávamos falando dos casos legais de subrogação e aí nós vamos para a hipótese do inciso 2 do artigo 346. O inciso 2, ele traz duas hipóteses de cabimento da subrogação legal. Vamos à primeira, que diz o seguinte: do adquirente do imóvel hipotecado que paga credor hipotecário. Então, vamos entender isso. Vamos imaginar aqui a seguinte situação: João é credor da Maria de uma dívida de 100 mil reais, com vencimento para daqui a 6 meses, garantida por um imóvel da propriedade da Maria. Maria está declarando que no vencimento ela irá pagar 100 mil reais. Se ela não pagar os 100 mil reais, o imóvel dela responderá pela dívida. Mas nesse íntere de seis meses, Maria passa uma dificuldade financeira, resolveu vender este imóvel, o imóvel que está hipotecado. No que ela anuncia o imóvel, chega aqui um terceiro a esta relação, vamos colocar aqui o Carlos, e o Carlos fala assim: Maria, eu quero comprar seu imóvel. Maria falou: olha, eu vou vender meu imóvel por 300 mil reais, mas eu tenho uma dívida com o João de 100 mil reais. Em que o meu imóvel está hipotecado. O que o Carlos sabe? O mesmo que nós sabemos. Se o imóvel está hipotecado, hipoteca é um direito real e, como todo e qualquer direito real, está revestido de sequela. Qual a consequência? Se a dívida de 100 mil reais não for paga no vencimento, o João vai poder cobrar o imóvel, não importa com quem ele esteja, mesmo que esteja com o Carlos. O que fez com que o Carlos procurasse o João e dissesse o seguinte: João, eu quero pagar para você os 100 mil reais que a Maria lhe deve. Independentemente se o João vai pagar aqui para Maria a diferença de 200 mil ou os 300, da maneira que eles negociarem. O que a lei observa? Que o Carlos só está pagando a dívida da Maria para o João para não incorrer na possibilidade de perder o imóvel. Então o legislador virou e falou assim: então vamos facilitar ao Carlos, me desculpem, o recebimento deste imóvel, o recebimento desse dinheiro, a segurança que ele quer, que é não perder o imóvel. E aí o que ele determinou? Que quando o Carlos realizar o pagamento, ele se subroga nos direitos do credor. Pronto, acabou. Agora ele não tem qualquer possibilidade, em razão dessa hipoteca, de perder o imóvel que ele, adquiriu da Maria. Volto a repetir, isso independe da forma de negociação entre o Carlos e a Maria. Bom, essa hipótese, do inciso 2, a primeira delas, mas como eu disse para vocês, nós temos duas hipóteses no inciso 2. E aí vamos para a segunda, que diz o seguinte: bem como do terceiro que efetua pagamento para não ser privado de direito sobre o imóvel. É o caso em que, de melhor maneira, nós iremos conseguir visualizar a subrogação. Vamos pensar aqui na seguinte situação: o João, ele é credor da Maria, numa obrigação em que o João é proprietário de um imóvel e firmou um contrato de locação com a Maria pelo período de 24 meses. Maria está aqui nesse imóvel, ela é inquilina, o João é o proprietário, todo mês a Maria paga um valor X de aluguéis para o João. Numa determinada ocasião, por exemplo, a imobiliária, um conhecido da Maria, deu conhecimento a Maria de que de que o João se encontrava devedor numa outra relação jurídica, vou pôr aqui, o Estado. Se encontrava devedor de IPTU decorrente deste imóvel. Qual foi a preocupação da Maria? É que IPTU, se não for pago, dívidas do próprio imóvel com o Estado demandam na possibilidade de penhora, ainda que seja bem de família. É uma das causas que a lei cria da penhora, como exceção à impenhorabilidade do bem de família. Maria, então, entrou em contato com o João. João, por sua vez, disse que não pagaria esses IPTUs nesse momento. O que a Maria fez? Levantou a quantia devida, com receio, de perder o imóvel, veio aqui e realizou o pagamento. E às vezes a gente pensa: por que a Maria foi pagar isso? Qual o risco que ela corre? O risco é que, se o Estado penhorar o imóvel, Maria tem que desocupar o imóvel. Então, isso para Maria é prejudicial, é complicado. Por isso que a Maria resolveu providenciar isso, fez o pagamento.
O que a lei observa? Maria foi praticamente, forçada a pagar para ela ter tranquilidade, ou seja, para ela não ser privada do direito de posse, para ela não ser despejada, para ela não ter que sair do imóvel, ela fez esse pagamento. Então o legislador falou, vou criar para ela uma facilidade no recebimento e determinou a subrogação. Qual é a consequência? Sai o Estado daqui, vem a Maria para cá. Pronto. Quando ela for cobrar o IPTU do João, ela vai poder cobrar com todas as prerrogativas que o Estado tem. Então, para Maria, ficou extremamente mais facilitado o recebimento dessa obrigação. Essa é a hipótese do inciso 2 que o legislador traz para a gente. E aí vem a hipótese do inciso 3, que nós já conhecemos porque falamos dele lá na parte de pagamento, onde diz o seguinte: do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Isso aqui nós estudamos, lá na parte de pagamento. O terceiro interessado é o fiador, é a seguradora, é o avalista. Quando eles pagam a dívida, que é o exemplo que inicialmente nós colocamos aqui para conceituar a subrogação, quando o terceiro interessado paga, ele se subroga de pleno direito. E aí vamos lá. Essas são as hipóteses de subrogação que a lei traz no caso de subrogação legal, que são aquelas que se operam de pleno direito. O que nós vamos fazer agora? Essa mesma análise, mas em se tratando de subrogação convencional. E aí nós vamos lá para o artigo 347, que diz o seguinte: a subrogação é convencional, quer dizer que são aquelas hipóteses em que por lei o sujeito não se subrogaria, mas por força contratual ele vai se subrogar, ou seja, em razão da convenção ele se subroga. E aí o legislador diz o seguinte: inciso 1, quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente, não esqueçam dessa palavrinha, lhe transfere todos os seus direitos. A hipótese que eu havia colocado aqui anteriormente, quando nós vimos o primeiro caso de subrogação legal, vou repeti-lo aqui só para a gente não perder o raciocínio. Então, como eu disse para vocês, João, credor da Maria, numa dívida em que a Maria tem aqui F1 e F2 como fiadores, de R$5.000, com vencimento para daqui a 30 dias. Chega aqui nessa historinha, um terceiro não interessado, o Carlos, procura pelo João e fala: João, gostaria de pagar para você a dívida da Maria. Volta a repetir. Tem que ser terceiro não interessado aqui nessa hipótese? Tem, porque se for terceiro interessado, é caso de subrogação legal, é o que a gente viu no artigo 346. Se o Carlos pagar o João, vai ser somente pagamento feito por terceiro não interessado, em nome próprio ou em nome do devedor, a depender do que ele vier a escolher. Se, no entanto, ao pagar, o Carlos convencionar com o João e de forma expressa eles negociarem, nada impede que o Carlos assuma a condição contratual do João, se torne credor no lugar do João. Então, quando o terceiro, olha a hipótese do artigo 347, quando o credor, que é o João, recebe pagamento de terceiro, tem que ter pagamento, que é a condição sine qua non para que haja subrogação, e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. Essa é a primeira hipótese de subrogação convencional. Aí nós vamos lá para a segunda hipótese, no inciso 2, que diz o seguinte: quando terceira pessoa empresta ao devedor, a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Então vamos entender isso aí. Vamos dizer que eu tenho aqui a seguinte situação. O João, ele é credor da Maria, numa dívida de R$10.000. Não me importa se ela está vencida, no vencimento ou antes do vencimento. Maria deve os R$10.000 ao João. Vamos dizer que essa dívida ainda não esteja vencida, mas a Maria pretende pagar essa dívida, está com uma relação muito conflituosa com o João, quer cortar os laços nessa relação. Mas ela não tem o dinheiro hoje. O que a Maria fez? Procurou por um terceiro esta relação, que é o Carlos. Chegou para ele e falou assim: Carlos, eu gostaria de fazer com você um contrato de mútuo, ou seja, eu quero pegar com você um dinheiro emprestado.
Por que é que eu estou afirmando que ela vai fazer, que eles vão fazer um contrato de mútuo? Porque a lei está falando de mutuante. Quem é mutuante? Mutuante é o sujeito que empresta o dinheiro no contrato de mútuo. O Carlos é o mutuante. Quando a Maria pede o dinheiro para o Carlos falou assim: Maria, eu até posso lhe emprestar, mas veja bem, é uma quantia significativa, ainda está por vencer, eu não estou me sentindo muito seguro nesse contrato de mútuo. A Maria fala assim: não, isso é para eu pagar o João. Carlos fala assim: deixa eu ver esse contrato com o João. Vamos dizer que aqui exista uma taxa de juros, uma multa, uma garantia, ou simplesmente o Carlos quer aproveitar o contrato já feito. Ele vira e fala assim: Maria, eu até te empresto o dinheiro, mas na condição, que segundo a lei tem que ser expressa, na condição de que eu me subrogue nos seus direitos. Se a Maria concordar, eles vão firmar um acordo, um contrato de mútuo. Então, Carlos vai emprestar 10 mil reais para Maria. Até então, Maria vem aqui e realiza pagamento. Mas em razão da condição expressa, ou seja, em razão dessa negociação, qual a consequência? Sai o João dessa historinha, entra o Carlos no lugar dele. Pronto. É subrogação. Só que o que a lei está contando pra gente? A subrogação convencional ela pode se dar de duas espécies. A do inciso 1, que é o acordo entre credor e terceiro, e a do inciso 2, que o acordo se faz entre devedor e terceiro. Então, a lei está dizendo o seguinte: já que a subrogação convencional nada mais é que um negócio jurídico, porque ela surge do acordo de vontades, vamos permitir que as vontades sejam diversas, ou seja, que a vontade pela subrogação possa ser tanto do credor quanto do devedor. Observem que os efeitos são os mesmos: liberatório, porque houve um pagamento, dívida da Maria frente ao João se extingue, e translativo, porque os direitos do credor se transferem a um terceiro. Então, tanto faz se a subrogação é legal ou convencional, ela vai se dar quanto aos efeitos da mesma maneira. Bom, visto isso, nós temos condições de avançar no Código Civil para identificar as outras particularidades que ele nos traz acerca da subrogação. Nós vamos, no entanto, nós estamos no artigo 347, nós vamos pular por um minutinho o artigo 348, eu volto nele já já. E aí nós vamos à sequência. Artigo 349, nós lemos, né, na nossa primeira aula de subrogação, porque é o 349 que descreve o que é a subrogação. Então, até aí nós já vimos, vamos lá para o artigo 350, que diz o seguinte: na subrogação legal, observem que ele fala só da legal, o subrogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. Então, vamos entender isso. A ressalva do legislador é na subrogação legal. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a seguinte situação: o João, credor da Maria, dos mesmos 5 mil reais, onde há um fiador. Dívida essa da Maria que tem vencimento para daqui a 30 dias. Bom, fiador, amigo da Maria, resolveu vir aqui, não importa se antes do vencimento, no vencimento, após o vencimento, no meu exemplo, antes do vencimento. Falou: João, eu quero pagar para você a dívida da Maria. Aí observe, quando ele vai pagar, eu vou considerar especificamente, é claro que ele pode pagar com a ressalva que eu fiz, antes do vencimento, no vencimento, após o vencimento. Mas a hipótese do artigo é antes do vencimento. E aí vamos entender isso. Vamos dizer que o fiador diga o seguinte: João, estou aqui lhe pagando antes do vencimento, queria ver se você me dá um desconto neste pagamento. Vamos dizer que o João tenha feito os cálculos e resolveu dar um desconto. Vou pôr um valor aleatório que vai ficar alto, mas só para a gente ter ideia. Vamos dizer que ele deu um desconto de R$1.000, o que é em razão da antecipação no pagamento. O que quer dizer que o João pagou, o fiador pagou ao João a quantia de R$4.000. Dívida do fiador, dívida da Maria frente ao João se extingue porque houve pagamento. E por se tratar de subrogação legal, vai se dar de pleno direito, sai o João dessa historinha, entra o fiador no lugar dele. Pronto. Na data de vencimento, o fiador não pode cobrar da Maria antes do vencimento, porque nós vimos lá nas normas de pagamento que credor não é obrigado a pagar antes do vencimento, nem devedor é obrigado a receber antes do vencimento.
Aliás, o contrário, né? Devedor não é obrigado a pagar antes do vencimento, credor não é obrigado a receber antes do vencimento. Isso quer dizer o quê? Que então o fiador vai ter que aguardar os 30 dias para poder cobrar da Maria. Quando ele aguardou os 30 dias, quando ele for cobrar da Maria, qual é o valor que ele vai cobrar? 4 mil ou 5 mil? Aí a gente volta para o artigo 350. Olha o que ele diz. Na subrrogação legal, que é a hipótese, o subrogado, quem é subrogado? Aí vamos só identificar os sujeitos. Existem dois sujeitos na subrrogação, o subrogante e o subrogado. Subrogante é o credor primitivo que transfere os seus direitos a um terceiro. Subrogado é sempre o novo credor que recebeu essa transferência de direitos. Então a lei está dizendo aqui o seguinte: na subrogação legal, o subrogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. O que a lei está falando aqui? A lei está evitando o que a doutrina chama de efeito especulativo. O que é o efeito especulativo? O lucro, a vantagem econômica. O legislador não admite, não aceita que na subrogação legal ocorra vantagem econômica, por uma razão evidente. Por que ela não permite? Porque a lei já permitiu a subrogação de pleno direito. Então, ele já falou, já te beneficiei, dizendo que você, ao pagar, você já se subroga. Então, você não pode ter outras vantagens em razão da subrogação. Então, ela não admite efeito especulativo, ele só vai cobrar o que ele desembolsou para pagar. Então, ele só vai cobrar esses 4 mil reais, somente. Mas a lei só fala de subrogação legal. Aí a gente pensa, se ela fala de subrogação legal, ela não impede a convencional. E aqui uma observação. Alguns doutrinadores afirmam que a letra da lei está se referindo à subrogação legal como gênero. Gênero do qual pertencem a legal, propriamente dita, e a subrogação convencional. Então, esses doutrinadores entendem que o efeito especulativo não poderia acontecer em hipótese alguma. É o caso do Venosa. Mas existem doutrinadores que falam o seguinte, não, a lei falou de subrogação legal, a interpretação é restritiva. Então, se a lei quisesse falar da subrogação convencional, ele falaria na subrogação e ponto. Então, esse entendimento, que é hoje o entendimento seguido pelo STJ, é de que na subrogação legal admite-se o efeito especulativo, o lucro, a vantagem econômica. E aí vamos entender por quê. Vou pegar um caso, Eu tenho aqui o João, credor da Maria, naquela dívida em que é o fiador, os mesmos 5 mil reais, com vencimento para daqui a 30 dias. Chega aqui na nossa relação jurídica o Carlos, que é um terceiro não interessado, e o Carlos procura pelo João e faz a seguinte proposta. João, eu gostaria de pagar para você a dívida da Maria, na condição expressa de que eu me subrogue. É um caso de subrogação convencional. O João aceitou. Ainda no meio da negociação, o Carlos fala assim, João, mas eu gostaria de obter um desconto, porque eu estou pagando antecipadamente. O João concedeu aquele desconto de R$1.000, mesmo exemplo da anterior. O que quer dizer que o Carlos pagou o João R$4.000. Qual é a consequência? Quando ele faz pagamento, dívida da Maria frente ao João se extingue, e em razão da convenção expressa, sai o João, entra aqui, portanto, o Carlos. Carlos, então, terá que aguardar o vencimento para cobrar da Maria. No vencimento, quando ele for cobrar da Maria, qual é o valor que ele vai cobrar segundo essa nossa linha de raciocínio? R$5.000. Por que 5 mil e não 4 mil? Porque ele teve o desconto pela antecipação. A Maria não vai poder fazer uso dessa prerrogativa, questionar essa diferença de R$1.000, se ela está pagando somente no vencimento. Então, aqui eu tenho efeito especulativo, que é a vantagem econômica. Na subrogação legal, jamais, em razão da proibição do artigo 350. O que nos leva ao artigo 351, que diz o seguinte: o credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que há um e outro dever. Então, vamos entender isso aí. Bom,
O que a lei faz nesse artigo? Ele estabelece um direito de preferência para o subrogante, que é o credor primitivo que já estava na obrigação. E aí vamos lá. Eu tenho aqui que o João é credor da Maria. Vamos considerar que a Maria deva ao João a quantia de 50 mil reais, numa dívida que tem vencimento para daqui a 30 dias. Chega aqui nessa relação jurídica um terceiro, que é o Carlos, procura pelo João. Carlos é o nosso terceiro não interessado. Vou usar como exemplo a subrogação convencional, mas o mesmo efeito acontece na subrogação legal. O código não cria distinção. Carlos procurou pelo João, falou: João, eu quero pagar para você a dívida da Maria, na condição expressa de que eu me subrogue, mas João, eu só posso pagar a você 20 mil reais. Carlos quer pagar ao João 20 mil reais, ou seja, ele quer fazer um pagamento parcial e quer se subrogar. A lei permite, porque a dívida pode ser paga na totalidade ou em parte, se o credor assim, admitir o recebimento. O que foi aceito pelo João? Como o João aceitou, Carlos foi lá, pagou 20 mil reais. Quer dizer que a dívida da Maria frente ao João, nesses 20 mil reais, está extinta. E aí, quem é que entra nessa historinha? O Carlos. Por que ele vem para cá? Porque ele se tornou credor junto com o João. João, então, é credor de 30 mil reais. Carlos, então, credor de 20 mil reais. Pronto. Assim está a obrigação. Deu-se o vencimento, Maria deveria ter pago os 50 mil reais. 30 para o João, 20 para o Carlos, mas Maria não pagou nada. Qual a consequência? Os credores podem cobrar judicialmente. Quem pode cobrar? Qualquer um deles ou os dois. Pode ser só o João cobrando seus 30 mil, só o Carlos os seus 20 mil, ou os dois se reunindo para cobrarem uns 50 mil reais. Vamos considerar no meu exemplo que eu tenha o Carlos, que é o subrogado, cobrando a dívida. Lembrando, João subrogante, credor primitivo, Carlos o subrogado, novo credor. Carlos foi lá na justiça, entrou com a execução contra a Maria, então ele está executando a Maria em 20 mil reais. Maria foi citada para pagar ou nomear bens à penhora, não pagou ou nomeou bens à penhora, não está preocupada com a dívida dela. O juiz voltou o processo para o Carlos e falou: Carlos, indique bens da Maria passíveis de penhora. Quando o Carlos foi diligenciar, ele encontrou um bem de família, afastou esse bem da penhora, porque não vai poder penhorar o bem de família nessa hipótese, e continuou em diligências. Eis que o Carlos encontra um terreno que está em nome da Maria, portanto não é bem de família, passível de penhora, disponível. Mas este terreno, no meu exemplo, ele vale, preço de mercado dele, 15 mil reais. O que quer dizer que os bens da Maria disponíveis à penhora não são suficientes para pagar inteiramente nem o que a Maria deve ao Carlos, nem o que a Maria deve ao João, porque com 15 mil reais ela não consegue quitar a dívida dela com o Carlos, nem com o João. Qual é a consequência? A lei identifica prejuízo certo para os dois sujeitos. Quem quer que receba esse terreno vai estar em prejuízo, já que a dívida toda não é paga. Diante disso, o que a lei resolveu fazer? Estabelecer um direito de preferência. E o direito de preferência vai para quem? Para o subrogante, para o credor primitivo que já estava na obrigação. O que eu estou afirmando para vocês? Que quem entrou com a ação foi o Carlos, quem pagou custas processuais foi o Carlos, diligências para encontrar bens foi o Carlos, honorários foi o Carlos, para o advogado dele, tudo isso foi o Carlos. Mas quando este bem for ser executado, quem é que o juiz vai intimar para receber? O João, que era o credor primitivo subrogante. Já que o prejuízo acerta aos dois, a lei protege o interesse de quem já estava na obrigação, de quem era originário na relação jurídica. Mas isso só vai acontecer se os bens encontrados forem abaixo do valor de qualquer uma das dívidas. Se, por exemplo, este terreno valesse aqui 20 mil reais, ou seja, suficiente para cobrir pelo menos uma das dívidas, quem é que teria preferência? Quem penhorou primeiro. Se é o Carlos, é o Carlos. Se for o João, é o João.
quem primeiro penhorou. A condição da lei é o prejuízo certo aos dois, não a possibilidade de prejuízo só para um. Porque aqui, se o terreno vale 20 mil reais, quem é que está com prejuízo certo? O João, não o Carlos, ok? Bom, isso nos permite, então, retornar ao artigo 248, que eu deixei para o final só para a gente comparar aqui, criar uma comparação entre os dois institutos. E o artigo 348 diz o seguinte: na hipótese do inciso 1 do artigo antecedente, qual é o inciso 1 do artigo antecedente? A subrogação convencional, quando ela é feita por acordo entre credor e terceiro. Vigorará o disposto quanto à cessão do crédito. Então, vamos entender isso. Eu tenho aqui o João, credor da Maria, numa dívida em que a Maria deve ao João a coisa X. Não, vamos considerar alta aqui. Vamos considerar que a Maria deve 5 mil reais, com vencimento para daqui a 30 dias. Chega aqui o Carlos, que é um terceiro não interessado, procura pelo João, realiza pagamento da dívida na condição expressa de que ele se subrogue. Qual é a consequência disso? Sai o João daqui porque o Carlos pagou e, em razão da convenção expressa, o Carlos assume o lugar do João. O que a lei observa? Se eu não falasse para vocês que isso aqui é uma subrogação e narrasse toda essa história e falasse assim: sai o João daqui porque os direitos dele foram transferidos ao Carlos, o que certamente qualquer um de vocês me diria? Que eu estou diante de uma cessão de crédito. E o Código reconheceu a semelhança entre os institutos. A subrogação convencional do inciso 1, que é o acordo entre credor e terceiro sem participação do devedor, é exatamente, se processa, né, em termos negociais, exatamente como uma cessão de crédito. E aí o Código identificou a semelhança. Só que o Código não pode afirmar que o que aconteceu aqui foi uma cessão de crédito. Por quê? Porque subrogação é forma de extinção, cessão de crédito é modo de transmissão da obrigação. Como é que o Código diria que aquilo que extingue, transfere, ou que transfere, extingue? Então, ele não pode afirmar isso jamais. Então, para ele solucionar o embaraço jurídico, porque isso aqui é um embaraço jurídico, é uma subrogação com cara de cessão de crédito. Subrogação e cessão têm normas distintas. O que vai prevalecer aqui? Se fosse um caso concreto, como é que o juiz decidiria? O Código se antecipou e falou assim: olha, para evitar problemas, isso aqui é uma subrogação porque é o que as partes estão alegando na contratação. O Carlos e o João estão alegando que eles fizeram uma subrogação convencional. Mas é uma subrogação que tem a cara da cessão. Então o legislador virou e falou assim: não, então ela vai ser regida pelas normas da cessão. Essa subrogação vai ser regida pelas normas mais completas, que são as normas da cessão de crédito. Isso quer dizer que tudo aquilo que se aplica na cessão de crédito vai se aplicar aqui. Lembram-se que eu falei assim: o acordo por essa subrogação é entre credor e terceiro sem participação da Maria. E aí eu fiz uma pergunta: Maria precisa ser notificada? Olha aqui a resposta. Na subrogação, nunca. Nesta que ela precisa. Por quê? Porque o artigo 290 prevê que na cessão de crédito existe a obrigatoriedade de notificação do devedor. Então, dada a semelhança, tudo que é norma da cessão se aplica aqui. Responsabilidade entre o João e o Carlos vai ser prosoluto. Então, tudo que se aplica à cessão de crédito vai se aplicar a esta subrogação, somente a esta. Ok? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre subrogação, tá bom? Um beijo, se cuidem. Até a próxima.